esse debate ele envolve também a exposição que está acontecendo aqui ao lado, na Galeria Nara Hustler, com algumas das obras, especialmente as obras relacionadas com instalação, com arquitetura e com o emprego de vidro e espelho. Mas eu vou primeiro passar, então, a palavra à Marta Bogea e pedir que ela, então, tece alguns comentários sobre o outro espaço da exposição, sempre salientando que é realmente incrível, maravilhoso que nós tenhamos uma exposição do Dan Gray em São Paulo. Ele é um artista fundamental dentro da produção contemporânea, com performances na relação entre arte e arquitetura, discussão de instalação, como artista conceitual e também como os filmes. E as mudanças de paradigma que ele promoveu no âmbito da sua própria trajetória e do debate geral das artes. Porque eu lembro como foi impactante ele dizer que ele tinha muito menos relação com a história da arte do que tinha com o rock. Isso foi um ponto fundamental dentro da trajetória dele. E esse filme, os dois, mas o primeiro, que é um filme histórico, Rock is My Religion, ele foi meio a comprovação disso, embora muito antes ele tenha iniciado nessa discussão, mas com esse filme, que é da década de 80, aí você tem que nível as conjecturas, as aproximações que ele faz e como ele realmente faz várias transgressões no âmbito da imagem, coloca em curto-circuito, sobreposição de vários sistemas dentro de um só filme. Mas então vou passar a palavra para a Marta, depois eu continuo a conversa. Olá, eu quero retomar, imaginando que nem todos vocês estiveram na galeria ontem, na abertura da exposição, mas alguns, acredito eu, estiveram lá, em que a gente tem a oportunidade memorável de experienciar um pavilhão de Dan Graham absolutamente bem construído e rigorosamente, criteriosamente preciso. Eu diria que é um momento para não se abrir mão de jeito nenhum. A gente tem outros pavilhões de Dan Graham e nós tivemos a oportunidade de ter, por exemplo, na 27ª Bienal, um pavilhão construído. Mas o próprio Dan guardava um desconforto que perturbava todos nós, que era a dificuldade pela imprecisão do vidro, pela cor, por uma espécie de vibração que havia na superfície, que tinha a ver com as nossas condições de fabricação no Brasil. Quem conhece Inhotim conhece um dos pavilhões que fica à beira do lago. É muito divertido ver os marrecos ali, donos daquele sítio. E, recentemente, não tão recentemente, mas há uns 4, 5 anos atrás, talvez, teve um pavilhão no Sesc Pompeia, ao final do deck, instalado por ocasião de uma exposição na Casa de Vidro. O Dan Graham era um dos artistas convidado pelo Obrecht para estar aqui. Na 27ª, ele era um dos artistas convidados, não só com uma obra nova, mas também com um acervo de maquetes e de produções de outros momentos. Eu sou arquiteta, e a primeira situação que eu queria compartilhar com vocês é essa operação muito sofisticada em que ele, ao lidar com o material básico de um pensamento de mundo, de transparência e continuidade, que é o vidro liso, branco, translúcido, sem películas de refração ou nenhum tipo de intervenção que gere uma outra possibilidade, que, na verdade, em geral, vem sobre a égide de continuidade completa entre interior e exterior, e essa é uma das grandes premissas do moderno. Ele, a partir do material e pela geometria com que ele trabalha o material, ele cria uma espécie de estranhamento ou implosão desta mesma potência, fazendo com que esse material, que é absolutamente de continuidade, ganhe uma espessura no tempo e nos aprisione numa espécie de gap de experiência temporal.
Isso se dá, sobretudo, pelas lógicas de curvatura e por um movimento. É um território de ingresso, como os penetráveis seriam do Oiticica, mas aqui é um convite que, a princípio, a distância você olha e ele é só uma refração. Eu queria retomar uma das obras importantes, um texto do Benjamin, que chama Experiência e Pobreza, em que ele vai falar do vidro a partir do Scheber. É um texto de 1933, e ele diz que ele retoma em Scheber a ideia de que o novo ambiente do vidro mudará completamente a vida dos homens. E ele vai trabalhar com essa ideia do vidro, por excelência, junto ao aço, como elemento que não guarda vestígio, que não permite nenhum tipo de ambiguidade ou dúvida, onde, a partir do qual toda a transparência de mundo é colocada como um campo também muito associado a uma visão de objetividade e racionalidade. É incrível como o Dan, desde das primeiras experiências com a alteração da casa suburbana, que é de 1978, começa a reconhecer, não no simples espelho, nem no abandono do vidro transparente por um vidro, eu adoro o nome, chama vidro fantasia. Na experiência da casa suburbana, ele retira a fachada opaca, substituindo por um plano de vidro, assim que a gente chama em arquitetura, e entre o limiar da casa, a fachada agora, material existente e inexistente, de pura continuidade com o exterior, a sala, como se a fachada estivesse ali, e o corredor interno da casa, ele espelha o corredor inteiro e ele faz a primeira compressão espaço-tempo por esse vidro que fica, então, colapsando as imagens que estão espacialmente dispersas, mas que ficam todas justapostas ou sobrepostas, de certo modo, como o filme também acaba proporcionando. Graham encanta a vida ou constrói uma vida espessa a partir da experiência do vidro liso, transparente, com curvaturas e com conexões, né, de campos convexos e de outro tipo de desenho, de tal sorte que esse elemento ganhe no nosso corpo uma outra experiência. Nessa posição, eu me vejo aqui e acolá simultaneamente. Assim como, de certo modo, eu mudo de escala, porque a curvatura vai gerar alguma situação no meu próprio corpo. Eu vejo alguém como um pequeno reflexo vindo de outro lugar. E vejam, não tem a potência do espelho. É uma espécie de imagem que não se fixa muito claramente, porque ela justamente guarda essa condição de ser, ao mesmo tempo, transparente, translúcido, e por quê? Em algumas camadas, fixado por algumas sobreposições. Os pavilhões me fazem sempre lembrar de uma obra que teve exposta no MAN há alguns anos, que se chama Present Continuous Pasts, com S ao final. Esse trabalho é de 1974. Ele é uma sala, e ele está em diálogo com outro trabalho também de 74, que chama Time Delay Room, que são duas salas idênticas com um elemento intermediário. Nessas salas, ele interfere com o espelho e captação de imagem e monitor. Na sala do Present Continuous Past, você entra por aquela porta, essa parede atrás da nossa situação é espelhada, na frente também, e na parede, que não existe entre nós, tem um monitor. Ao entrar, se você entra sozinho na sala, o monitor não tem imagem nenhuma. Até que, num determinado instante, 8 segundos depois, o seu ingresso na sala aparece. E você está simultaneamente naquela sala, no espelho, em tempo real. E no filme, arrastado por um passado contínuo, que te devolve a um presente, numa disposição que se põe em dança, em que o corpo da gente sai de uma posição de simples pausa contemplativa, porque está incitado pelo próprio reflexo. Eu vejo essa associação muito presente na maneira como o Dan, com vidro, só vidro, o que me encantadoramente aprisiona, e é uma prisão suave, porque não tem nenhuma marca que te diga por que não sair. É esse encanto de ricochetear imagens, absolutamente, a princípio, aparentemente, controladas pelo seu movimento, mas, curiosamente, totalmente independentes, porque, em algum momento, é um movimento instintivo, um gesto quase não pensado que começa a reinformar os seus próprios gestos, e, a partir daí, o espaço
de fluido contínuo, como ele parece ser à distância, um espaço apaziguado, se torna um espaço viscoso. E um espaço viscoso em que o movimento ganha outra velocidade, em que a sua apreensão das coisas ganha outra velocidade. E que, de certo modo, você é convidado a estar. No pavilhão hoje instalado na Nara Husler, uma das divertidíssimas situações é estar lá de dentro observando pela luz oposta todo aquele outro campo. Ou de fora dele, vendo quem se enreda naquela teia e vendo toda a reflexão natural da forte luz intensa da área externa que fica projetado sobre uma certa superfície. O corpo, a partir daí, é só movimento. E o corpo, a partir daí, não chega a ser só você, porque é o seu corpo e a reverberação que escapa dele, com muitas imagens simultâneas e ao mesmo tempo, o seu e de todos os outros que toparam experienciar junto com você. Talvez, na lógica que procura distinguir precisão e racionalidade de vertigem, Dan Graham seja um mestre de dizer que essas coisas talvez nasçam umas a partir da implosão das outras. É isso, obrigada. Queria lembrar que naquele presente, passado contínuo, que foi apresentado aqui, que é uma obra que pertence ao Centro Georges Pompidou, talvez não só, mas está no acervo do Centro Georges Pompidou. Ela também acontece uma coisa muito interessante, além de todo esse efeito que a Marta falou, é que quem chega na sala depois, momentaneamente tem a impressão que você que está diante do monitor está diante de um espelho, que está refletindo você. Demora um pouco para ele perceber que a imagem não é igual, porque, a rigor, a imagem está atrasada em 8 segundos, mas o que é mais surpreendente é que quem entra depois de você acha que o espelho está quebrado, porque não está refletindo ele, está refletindo só você. Demora um pouco para ele entrar dentro da imagem. Aí ele percebe que é um jogo entre monitor e espelho. Tá? Eu queria lembrar só um pouco essa discussão de vidro e espelho, e tentar puxar isso com as performances do Dan Graham no começo dos anos 70. Quer dizer, a rigor ele faz isso várias vezes, repete, são várias performances que ele realiza. Mas lembrar que o vidro ele começa a ser utilizado dentro da arquitetura para valer em grande escala, que eu diria em grande escala não é apenas em grande quantidade, mas em tamanho, que o permite substituir a vedação de uma parede. Além de uma própria janela, ele próprio virando parede, isso, para valer, acontece em 1851, com o pavilhão de cristal que o Joseph Paxton construiu para uma feira universal em Londres, que era um imenso conservatório, uma estufa feita de vidro e metal, naturalmente. E aí a coisa foi construída em tempo recorde. Era imenso, porque recobria inclusive as árvores existentes. Foi uma arquitetura sem igual, e o detalhe é que o Paxton não era arquiteto, por isso mesmo ele foi rechaçado pelos arquitetos, ele era jardineiro, e aquilo que ele projeta é uma estufa. E aí começa uma aventura, que é a aventura de um novo material. Essa é uma discussão extraordinária, é o manifesto do Bruno Taut sobre o vidro, como grande manifesto expressionista, e ele vai fazer um pavilhão e vai saudar a presença do vidro na arquitetura, que fará com que as pessoas terão um novo tempo na medida em que elas estarão em contato com a luz. As paredes eram espessas, porque as paredes eram portantes, as janelas eram estreitas também, eram pequenas, reduzidas, e agora você vai poder encharcar o ambiente com luz. Neste meio tempo, você tem, com a difusão do vidro, nomeadamente nas vitrines. Em Milão é o primeiro lugar onde você constrói, então, as galerias, que são envidraçadas, e aí cada vitrine aparece como um palco italiano, cuja quarta parede é o transeunte que está do lado de fora da loja e vê o objeto em exposição e se interessa por objeto porque ele está apresentado como coisa preciosa e rara. E além dele ver esse objeto que ele não pode tocar, mas ele pode olhar, ele se vê vendo, porque aí bate também nesse aspecto
crucial do vidro, que é o caráter especular do vidro. O vidro também espelha, em alguma medida. Não é apenas transparente, mas aí espelha. Aí chega um momento que é fundamental dentro da história, eu diria, da cultura, da humanidade, da sensibilidade, ao menos ocidental, que é o pavilhão Barcelona do Mies van der Rohe, em 1929. Mies van der Rohe foi um artista influente, como se sabe, para artista arquiteto. Influenciou o grande professor do primeiro ano da Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, que dizia que a grande figura no mundo em que ele vivia, ele está falando da Bauhaus, não apenas, entre os construtivistas soviéticos englobando, Mies van der Rohe era um ponto-chave porque chamou o vidro. Ao chamar o vidro, chamou a luminosidade. Ao chamar a luminosidade, chamou também a interpenetração dos espaços. Não é? Aquilo que Koolhaas, muito tempo depois, o arquiteto holandês, diria que é uma passagem drástica, abrupta e devastadora para a intimidade humana, na medida em que as pessoas agora estão sendo vistas e também, pelo efeito especular, estão se vendo. Curiosamente, ele omite, e não saberemos, deve ter alguma pesquisa sobre esse ponto, especulando por que ele omitiu o Marcel Duchamp e o Grande Vidro, que para nós hoje é uma obra indiscutível, mas ele, no entanto, não cita. E vai citando todo mundo que trabalha com vidro, e essa ideia de transparência e essa ideia de interpenetração dos espaços, via Laszlo Moholy-Nagy, Mies van der Rohe, vidro, via Laszlo Moholy-Nagy, vai bater em John Cage, que foi outro que abriu a música para o ambiente, para o ruído incidental. Estou falando essas particularidades, fazendo esses comentários, porque o grande problema nosso é que nós nos acostumamos, e ao nos acostumarmos com as coisas, ou seja, a naturalizarmos as coisas, damos de barato que a conhecemos, que sabemos dela. Então é preciso artistas como Dan Brown para mostrar que não, que é extraordinário e que é uma grande magia. A magia, tanto quanto, por exemplo, Jorge Luiz Borges dizia que o espelho é um dispositivo diabólico, talvez, porque assim como a cópula produz gente. Isso é o que o espelho é capaz de produzir, de replicar, de duplicar. É tudo isso que vai bater e chega nos anos 60, e nos anos 60 surge esta figura singularíssima e começa a pensar, então, no problema do vidro do espelho, que é o Dan Brown. Começa olhando para as casas, ele começa olhando para a arquitetura. Isso é um grande, é um grande referencial para ele. Mas não devemos também deixar de lado o fato do significado do mito, em última análise, da religião, que é o que, essa outra maneira de estar no mundo, de se reger no mundo, de se relacionar com o mundo. Que a religião trabalha com mitos, mito trabalha com imitação. Imitação é o tipo da coisa que o espelho produz, em primeiro lugar, que a mímese ali é total. Bom, então você tem, nos anos 60, essa discussão do mito e do rito que atualiza o mito a partir, então, dos shows de rock e das grandes histerias e dos jovens que passaram a cortar o cabelo em cuia, como eram os Beatles, se vestir como eles, comer as mesmas coisas e passar a trabalhar com os elementos do rock como se fossem fetiches, colecionando álbuns, fotografias, e aí entra também por esse lado. Daí essa referência que ele também faz menção por outras vias, porque, além de tudo, escreve muito copiosamente bem. É surpreendente a amplitude deste grande pensador, desse grande artista, que é Dan Brown. Aí ele faz uma série de trabalhos que são, por assim dizer, encantadores. Como, por exemplo, o trabalho em que ele coloca diante da plateia, fazendo uso deste sistema, que é, de novo, o palco italiano, um grande espelho por detrás, onde a plateia se vê vendo e o vê de frente e o vê de costas, e o vê de lado também quando ele vira. E isto tudo é acoplado a um sistema de som, e ele fica andando de um lado para o outro na plateia, se descrevendo. A plateia o vê ao vivo, o vê parcialmente refletido, e tem o retrato falado dele. E aí ele começa com os pavilhões. Os pavilhões são, de fato, enfeitiçadores, porque
é máquina de produzir reflexo, é máquina de produzir gente. Quer dizer, você para com um grupo na frente, não precisa nem estar dentro. Veja, aí você está dentro e fora e está além. Então, você está em vários planos acontecendo. Porque ele utiliza espelhos planos, aí às vezes os espelhos não são planos, às vezes os espelhos são curvos e são convexos de um lado, são côncavos do outro, e aí os seus reflexos ou se expandem ou ficam finos, esquálidos, longelíneos, ou ficam bold, ficam expandidos. E ele também vai operando com gradações desse filtro que ele aplica no espelho. O filtro faz com que o vidro seja mais ou menos reflexivo. E é perturbador como é que ele lida com isso. Tá? Só mexendo, esta experiência que a Marta tão bem assinalou. Tá? E aí tem ângulos em que a peça inteira desaparece. E eu tinha um dos ângulos preferenciais, depende também da hora do dia, é um momento que do sol, tá? Que você tem, é que simplesmente desaparece. E o lago, ele entra, mas ele entra para dentro quer dizer, não entra, ele entra para a pele exterior e entra da forma mais tangível possível. Você tem certeza que aquilo é o lago. Você sabe que não é, mas enfim, você fica surpreso diante deste nível de qualidade que ele dá para a imagem. Então, o que você tem é um mundo cheio de fantasmas, cheio de vestígios, cheio de rastros, cheio de presenças. Esse é um problema seríssimo que nós vivemos. Quando o Jean Nouvel fala que a grande questão da arquitetura de hoje é o problema da imagem, porque a imagem é o grande problema que nós enfrentamos. E fala assim, o mundo anterior lidava com a ideia de gravidade, de peso em arquitetura, de tectônica. Aí o comentário do Nouvel é assim, a geração anterior ainda acreditava nessas coisas, no peso, na tectônica, e o grande projeto relacionado com isso é o Centro Jorge Pompidou. Agora vá lá ver como aquilo enferruja. É muito bonita essa ideia. Aquilo está enferrujando. E a resposta dele, aí a melhor resposta, é dada na Fundação Cartier. E é um prédio que são só uma sucessão de vidros. E aí a arquitetura, ela quase que momentaneamente se solidifica, mas ela se desfaz na paisagem e vai variando ao longo do dia. Isso é Dan Brown puro, com a diferença que Dan Brown chegou na discussão antes. Embora ele tenha apanhado o cetro do Mies van der Rohe, o que ele faz em relação a isso, ele dá ganhos infinitos, e eu tenho absoluta certeza que o Nouvel viu Graham para conseguir fazer a Fundação Cartier, porque aquele tipo de operação, alturas de paredes diferentes, todas elas transparentes, todas elas de vidro, o prédio está inteirinho no ar, as pessoas estão suspensas, aquilo foi por assim dizer, uma invenção, uma reelaboração em altíssimo nível do Dan Brown. E aí ele trata com... Bom, é delicioso ver o filme, né? É um filme de autor, é uma colagem de documentários, tem uma tese por trás bastante sofisticada, ousada e arriscada, porque ele está juntando rock com religião, isso não é pouca coisa. É um documento de época, que diabo ele está fazendo? Quem que ele está escolhendo? O segundo filme ainda é mais perturbador, porque o segundo filme é, de fato, uma performance ao vivo, com projeções ao vivo e com teatro de marionete. Então, ele vai misturando diversas instâncias, mas eu gosto do primeiro, quando ele vai trabalhando com filme 16, 35, vídeo, e as imagens todas elas dançam, não são precisas, não tem a linearidade que se espera, não tem o começo, meio e fim, embora ele estabeleça uma espécie de taxonomia. Agora os hippies, por exemplo, e vai entrando, vai buscando algumas classificações, é uma dessas coisas que nos demonstra o beco sem saída por onde o cinema entrou. Por que o cinema virou um tipo de expressão fragilizada pelo mundo do comércio, que o obriga a ter 1h30, 1h40, começo, meio e fim, e interpretações da modalidade naturalistas, tudo fundado em Hector's Studios, Stanislavski, esse tipo de compreensão da arte dramática que frequentemente chega a ser de uma pobreza alvar e que muito aquém do que o cinema pode dar. Então, ele é um dos que também bate de frente contra essa linearidade, e bacana que o editor dele tenha sido o Tony Ausler,
e que no final é o cara que no segundo filme faz as projeções, ele próprio é um grandíssimo artista, a trabalhar com o cinema projetado em outros suportes que não a tela. Então, essa é uma grande contribuição que ele dá para a imagem em movimento. E que seja um filme sobre rock, que seja sobre êxtase, que seja sobre rituais, que sejam sobre histeria, que seja sobre a erotização de um corpo que está perdido para, digamos, para os gestos que são os gestos cotidianos, aí demonstra que a busca dele, que o garimpo dele por uma discussão de linguagem cinematográfica, fílmica, está diretamente ligada com um conteúdo que ele está querendo passar, jogando luz sobre um determinado universo, que é o universo da droga, que é o universo da transgressão, que é o universo da música entoada alto, e especialmente da música que conclama você, porque ele está pegando a vertente punk, tá certo? Quer dizer, pegar a vertente punk, se você recua, você chega no MC5, que é um rock pesado, é um rock político. Quando você pega 10 anos depois, gente como Sex Pistols, a discussão era o punk, porque tinha que se tocar mal, isso era uma questão de qualidade. Então o punk resgata justamente o jovem dos anos 50, que não sabia tocar direito, mas era o James Dean que ele está, é o James Dean do Nicholas Ray, que está colocado no filme, do Rebelde Sem Causa, né? daquele mundo em tensão absoluta, né? que se tem. No filme de depois, ele vai para essa ridicularização desse elogio ao jovem. Ele próprio um velho, né? Desse elogio de que não se confia em quem tem mais de 30, não se confia em quem tem mais de 10. Então, vai reduzindo, né? até onde se chega, até chegar a zero. Né? É um grande momento simplesmente a gente poder parar e conversar meia hora sobre uma produção que é da pesada.